Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez no nosso canal. Gente, hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para qualquer prova de vestibular, a famigerada primeira lei de Ohm. Antes de começar, eu queria pedir para você, de alguma maneira, se você gostar desse vídeo, curtir, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações, que assim você vai ajudando a gente. Agora vem comigo e bora aprender essa coisinha aqui de maneira bem fácil. Preste atenção. Quando a gente fala sobre a primeira lei de Ohm, a gente tem que lembrar que existe uma relação entre diferença de potencial e intensidade de corrente elétrica. Olha lá, aqui você tem um fio condutor e nas extremidades desse fio você estabeleceu uma DDP, uma diferença de potencial. Claro, é evidente então que você vai ter uma corrente elétrica circulando nesse fio. Percebam o seguinte, a primeira lei de Ohm diz que a diferença de potencial é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Então lembre-se, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, elas formam entre si uma divisão, um quociente. Então olha lá, perceba aqui, ó, uma divisão entre diferença de potencial e corrente elétrica. DDP e corrente são diretamente proporcionais. Mas calma, prof, para ter essa relação proporcional aí, eu tenho que ter uma constante? Pois é, aí que está a chave do negócio. A constante nesse caso aqui é a resistência elétrica. Simples assim, você acabou de aprender a primeira lei de Ohm. Perceba o seguinte, então, eu posso dizer, prof, que sendo diretamente proporcional, eu tenho assim, ó, quanto maior for a diferença de potencial, maior vai ser a intensidade de corrente. Perfeito, é isso mesmo. Renan, então eu posso dizer que quanto menor for a diferença de potencial, menor vai ser a intensidade de corrente elétrica? Isso mesmo, sem dúvida nenhuma. Ah, prof, entendi. Agora eu quero que tu tome cuidado com uma coisa que é fundamental. Olha lá, principalmente para a FUVEST, tá? Que ela gosta de trabalhar muito com unidade. Corrente elétrica, galera, para você no Sistema Internacional de Medidas é em ampere. Concorda comigo? O Azinho. E aqui, gente, a DDP, a diferença de potencial, voltagem, ela é medida em volts. É isso mesmo, perfeito. Então, olha só, qual vai ser a unidade de corrente, ou melhor, de resistência elétrica no Sistema Internacional? Preste atenção. Resistência é U sobre I. Se é U sobre I, vai ficar assim, ó, volt dividido por ampere. Prof, volt por ampere tem algum outro nome? Tem. A gente deu homenagem a Ohm. Então, olha só, volt por ampere você pode simplesmente chamar de Ohm. Ainda vou melhorar para você, ó. Você pode ter aqui simplesmente a simbologia, que é essa aí, ó. Ah, então Ohm é a resistência elétrica, né? A unidade de resistência. E isso que é volt por ampere. Pronto, simples, direto e bem importante para as tuas provas, tá? Agora, é claro, eu preciso lembrar você, a curva característica. Diabo é isso, prof? É o gráfico. Ah, entendi. Olha só, diferença de potencial em função da corrente elétrica. Não se esqueça, isso aqui de vez em quando tá na prova do Enem, tá? Perceba o seguinte, ó, DDP em função da corrente. Gente, deixa eu te lembrar uma coisinha aqui, olha lá. U igual a R vezes I. Isso aqui não te lembra uma função polinomial do primeiro grau? Ah, verdade, prof, do tipo y igual a x mais b. Ah, só que nesse caso, gente, você não tem o valor do b, ou seja, ele vale quanto, zero? Isso, o que significa, então, que a reta ela vai partir da origem. Como o A é positivo, ela vai ser crescente. Ah, importante isso, né, prof? Sim. Sempre que o resistor for ômico, o gráfico vai ser assim, ó, uma reta crescente, tudo bem? Linear. Tranquilo? Beleza? Perfeito, então. Renan, e se tiver, por exemplo, um arco de parábola? Não obedece às leis de Ohm. Então esse resistor ele não é ômico. Deu para sacar? Perfeito, então. Ah, prof, então eu acabei de entender tudo. Que bom, fico feliz. Agora eu quero só fazer uma observação, tá? Preste atenção. Às vezes, algumas questões, elas possuem um ângulozinho θ bem aqui, ó. Pronto. Aí olha o que vai acontecer. Ah, prof, tá difícil agora. Não, calma, vem comigo, ó. Olha o que eu tô fazendo aqui para você. Tá vendo tudo isso que eu tô pintando aqui, ó, pintando de verde? Isso aqui é um triângulo. Verdade, prof. Aí você pode trabalhar, ó, presta atenção. Aqui você tem DDP1, aqui você vai ter corrente 1 e aqui você vai ter corrente 2. Pronto, vou ajeitar aqui. Corrente 2 e 2. Gente,
Posso ou não posso? Ó, olha lá, olha só. Cateto oposto, que é o θ aqui, né? Cateto oposto ao θ é a diferença do potencial. Beleza, então vai ficar assim, ó. U dividido pelo cateto adjacente. Olha lá, olha só, rapaz. Que é o I. Deu pra entender? Beleza. Gente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente. Exatamente. Olha lá. A tangente de θ. Pera aí, professor. Mas a tangente de θ deu U sobre I. E U sobre I é a resistência. Ah, entendi. Perfeito. Eu posso dizer então que a tangente é numericamente igual à resistência elétrica. Então bota isso aí num post-it, nunca mais te esquece. Olha lá. A tangente de θ vai ser numericamente igual à resistência elétrica. Tudo bem? Não esqueça. Então, ó, se ele te der dois gráficos, por exemplo, aí ele te deu um assim e o outro um pouquinho mais inclinado. Ele pode te perguntar quem é que tem maior resistência? Pode? Pode. Quem vai ter a maior resistência? Quem está mais inclinado. Quem está menos inclinado tem a menor resistência. Deu para sacar? Então, ó, não sai daí que eu vou só apagar o quadro, já volto para a gente fazer alguns exemplos. Voltei só para a gente fazer dois exemplos. Geralmente, quando cai em prova, cai assim, preste atenção. Ele te dá uma tabela da diferença de potencial em volts e a intensidade de corrente em ampere e pergunta, conforme os dados da tabela, pode-se afirmar que esse resistor obedece às leis de Ohm? Vamos ver, presta atenção, ó. Perceba que quando você tem uma DDP dobrada, ou seja, de 2 para 4 dobrou a DDP, a intensidade de corrente elétrica também o quê? Dobrou. Tranquilo? E se você for observar, de 8 para 16 dobra e de 4 para 8 dobra de novo. Então você tem aqui todo o tempo uma relação diretamente proporcional entre DDP e corrente. Então sim, ele obedece à primeira lei de Ohm. Agora a segunda pergunta, essa resistência vale quanto? Você já achou. Você já achou a constante de proporcionalidade. Então automaticamente essa resistência dá 2. Não acredito, Renan. Olha lá, presta atenção aqui, ó. U dividido por I é igual a resistência. Não foi isso que nós acabamos de aprender? Sim? Então, ó, vai ficar assim, ó. U vale quanto? 4 dividido pela corrente, que vale quanto aqui? 2. Isso vai te dar quanto, gente? 2 ohms. Pronto. Se você for pegar para qualquer, repito, para qualquer ponto desses aqui, ó, sempre vai dar uma constante igual a 2. Simples assim. Agora vem comigo nessa ideia aqui, ó. Você tem aqui um gráfico de dois resistores, R1 e R2, ele pergunta, esses resistores obedecem à lei de Ohm? Obedecem. Qual é o maior resistor? Qual dos dois tem maior resistência? Só você analisar a angulação, ó. Perceba que esse ângulo aqui, ó, que eu posso chamar de θ1, ele é menor que esse outro ângulo bem aqui que eu vou pintar de azul, ó, que eu posso chamar de θ2. Ah, entendi. Então, como θ2 é maior, R2 vai ser maior que R1. Pronto. Maior que R1. Deu para entender, gente? Sim? Bom, galera, espero que você tenha gostado de mais uma aula. De novo, se de alguma forma eu te ajudei, se inscreva no canal, notificações lá, ative ela, tudo bem? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo que assim você ajuda muito a gente. Um forte abraço.